Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham, Mateus 22, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, já oramos pela exposição, vamos então para a pregação da palavra. Meus irmãos, estamos em um tempo de preparação para a participação no sacramento da ceia do Senhor, na ordenança da ceia do Senhor, e sabemos que o Senhor nosso Deus é um Deus soberano. A salvação, ela é desde a eternidade, ela flui do pacto eterno entre Deus o Pai e Deus o Filho. Então nós sabemos que o Senhor tem os seus eleitos e que, tendo este plano de salvação, Cristo sendo o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo, Deus envia o seu Espírito e a palavra. Deus envia o seu Evangelho. E há um chamado externo que chega aos ouvidos e um chamado interno que chega ao coração pela obra do Espírito Santo. E então Deus regenera pecadores, lhes dá arrependimento para a vida e fé e os une a Cristo e à sua igreja. Mas será, irmãos, que há algo neste pacto que inclui a responsabilidade humana? Nós sabemos que pela Escritura, e sabemos, o Espírito nos convence pela palavra, que não há nada no homem que o capacite para a salvação. O homem entregue a si mesmo nunca virá a Deus. O pecador precisa vir pela graça de Deus e só assim pode atender à convocação de Deus e submeter-se aos termos de Deus. Desse modo, irmãos, a palavra de Deus não revela apenas o Evangelho, mas também a condição do coração humano, uma condição impenitente por natureza. Em nosso texto, irmãos, nós veremos essa dureza de coração por parte dos fariseus, da igreja representada ali, a igreja da antiga aliança era representada pelos judeus, pelos fariseus. O Senhor, no final do capítulo anterior, silenciou seus inimigos, no versículo 46, e essa parábola que estamos diante dela é a resposta do Senhor aos pensamentos destes corações corrompidos. O Senhor, então, ensina por parábolas, e então as parábolas, e aqui a nossa parábola também, ela é usada para nos explicar a natureza do reino dos céus.
então para que entendamos o que é o reino dos céus. Afinal, o que é o reino dos céus? E aí Jesus fala várias parábolas para que entendamos. Nesta parábola, irmãos, o Senhor usa a linguagem de uma festa de casamento, de bodas. E então nós temos a figura de uma festa maravilhosa, festa de casamento. Há um banquete, a mesa farta, a comunhão entre os convidados. E, de fato, irmãos, o casamento muitas vezes é comparado com o reino de Deus. Cristo é o noivo, a igreja, a noiva. Por exemplo, no próprio Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9, verso 15, Jesus disse que os seus discípulos, ou seja, os convidados desse banquete, dessa festa, não pode estar triste enquanto o noivo está com eles. Dias virão em que será tirado o noivo, e eles haverão de jejuar, falando da sua morte e ascensão à destra do Pai. Então veja que há uma linguagem bíblica sobre o casamento, sobre bodas, as bodas do Cordeiro no seu retorno, que é uma linguagem de festa, é uma linguagem de comunhão, e nós, a igreja, somos a noiva de Cristo, somos chamados a esse casamento. As festas de casamento naquela cultura do Antigo Oriente, a cultura judaica, duravam vários dias. E por isso o termo também era colocado no plural, bodas, porque era um período festivo de vários dias. Irmãos, diante disso irei caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: o rei convoca para a sua mesa. O rei convoca para a sua mesa. No nosso texto, do versículo 1 ao verso 7, nós veremos o rei convida todos os seus servos. O rei convida todos os seus servos. Isso está do verso 1 a 7. Isso se refere à igreja, os judeus são a igreja do Antigo Testamento. E veja aí do verso 1 a 7, Jesus fala por parábolas. No verso 2 diz que é semelhante a um rei que celebrou a bodas de seu filho. E a partir do verso 3, o convite do rei, ele convida, ele envia os seus servos a convidar os seus servos para as bodas, mas estes não quiseram vir. E ele diz: já preparei o banquete, os meus bois cevados já estão abatidos e tudo está pronto. E convida, mas eles não se importaram. Irmãos, esse convite então, e Jesus então se dirige aqui à igreja, o povo pactual, os judeus que não receberam, nós sabemos, claro, haviam eleitos que creram, mas de modo geral Israel não o recebeu. E então nós vemos aqui que mesmo a igreja, o povo de Deus representado por Israel, sendo indigno, não ouvindo Cristo, não querendo ouvir a palavra de Deus, Deus envia a sua palavra. Deus envia o convite ao seu povo, aos que se manifestaram indignos. No verso 3 e 4, então, esse convite é por meio dos seus servos, para anunciar o convite. E veja que é um convite que revela paciência, bondade, graça, até uma certa insistência. O rei envia o convite, mas veja, no final aí do verso 3, estes não quiseram vir. E aí o rei envia outros servos, não para aí, enviou, não quer, pronto, acabou, não. Ele envia o convite, e veja a paciência, a bondade. Envia outros servos com a ênfase: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, está tudo pronto, venham para a festa. E mais uma vez o texto diz: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E teve uma parte que ficou até indignada com esse convite insistente. E o texto diz que, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Mas veja a graça, Deus envia o seu convite. Os convidados se mostraram obstinados, orgulhosos, não aceitando o convite, desprezaram as bodas do filho do rei. Mas veja, irmãos, que o Senhor tem feito o seu convite no decorrer das eras da igreja. Todo o Antigo Testamento,
A era também, período apostólico, pós-apostólico, a igreja em toda a história, o Senhor continua a enviar os seus servos, os seus ministros. No tempo dos patriarcas, Deus falou sonhos, visões. Também no tempo de Moisés, Deus falou. Depois de Moisés, os profetas, revelação verbal, escriturada também. O Senhor falou a Israel por meio de Moisés, Elias, Isaías, Jeremias e demais profetas. E, irmãos, veja que há uma insistência da parte de Deus. No Salmo 95, 10 a 11, o salmista diz, falando do tempo do deserto: durante 40 anos estive desgostado com essa geração. 40 anos Deus falou com a congregação no deserto, com a igreja no deserto, e esteve desgostado. E Deus disse: esse povo é de coração transviado, não conhece os meus caminhos. E por isso Deus jurou na sua ira: não entrarão no meu descanso. Imagine, irmãos, uma congregação 40 anos ouvindo Moisés pregar. Moisés via Deus face a face. E uma congregação ignorante. E que Deus diz: estive desgostado. É povo de coração transviado. Mas Deus continuou a falar através de Moisés. Depois, na história de Israel, sobre o período posterior a Moisés, Jeremias diz, e aí ele fala desde a época do Egito, Jeremias 7, 25 a 26. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, do tempo lá de Moisés até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. E qual foi a resposta? Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Depois, irmãos, nós temos então o tempo de João Batista. O próprio Cristo veio o período apostólico. Então temos João Batista, os apóstolos do Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo como a revelação última e final de Deus. O Senhor chamou pecadores ao arrependimento. E tudo isso, irmãos, revela a paciência de Deus da parábola. Tudo isso é resumido quando esse rei envia servos, é rejeitado, e aí ele envia novamente servos para pregar, e então não há problema ou defeito em Deus, na sua bondade, na sua misericórdia. O Senhor é bom. O Senhor continua, inclusive hoje, irmãos, chamando pecadores pacientemente, reiteradamente, independente da dureza, de que não querem ou não veem. O Senhor envia o seu evangelho para ser pregado a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Envia a pregação para a sua igreja, para os que são membros do pacto, têm acesso aos meios de graça, à pregação. Se os pecadores não vêm, é por conta da sua própria obstinação. O que é representado no texto, cada um foi para o seu negócio. Preocupações carnais. Não é por falta de bondade de Deus, e o convite de Deus é bondoso e misericordioso. E os pecadores têm rejeitado o chamado constantemente, todos os dias. E Deus continua a enviar. É de maravilhar ver que Deus continua a enviar a pregação. Deus é glorificado nisso. E o que é que o Senhor faz, irmãos? Então, envia a pregação, é rejeitado. Sim, Deus é glorificado de toda maneira, mesmo na rejeição, mas para que seja ainda mais glorificada a glória do Senhor e a sua misericórdia, Deus continua a enviar a pregação. Em Ezequiel 33, 11, falando então da misericórdia de Deus, o profeta, Deus diz através do profeta, diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. E por isso Deus envia a pregação. Mas qual o prazer de Deus? Em que o perverso se converta do seu caminho e viva.
Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel, veja que o profeta está falando com Israel, com a igreja. Deus envia sua palavra para a sua igreja, para o seu povo pactual. Claro que isso transborda, isso repercute para aqueles que estão ao redor. E será, irmãos, que ninguém ouviu, como Isaías diz, quem creu em nossa pregação? Nós sabemos que sim. Paulo fala da sua conversão, muitos judeus creram no período da história, no período apostólico, e depois gentios, milhares creram. Paulo diz que lhe foi concedida misericórdia, ele é o principal dos pecadores, e que para isso a sua conversão testifica da longanimidade de Deus, da paciência de Deus. Aqui no nosso texto, irmãos, veja que no verso 5, o evangelista registra que o Senhor diz aí no verso 5: eles, porém, não se importaram. Os pecadores ouvem a pregação, o convite de Deus, e nós vemos aí a resposta daqueles que não se importaram e foram cada um para o seu negócio. Ou seja, indiferença, falta de interesse, interesse só nas coisas particulares, terrenas, carnais, desinteresse por questões espirituais. Isso é o que nós vemos numa época secular, como esta nossa. E então nós vemos até representado aí quando o rei manda novamente o convite, aqueles que também maltrataram os enviados e mataram. E nós vemos, irmãos, que há aqueles indiferentes, mas também há aqueles que rejeitam, mas não somente rejeitam, mas perseguem e matam. E nós sabemos, sim, sempre houve perseguição e há, e até mesmo nos nossos dias, pessoas que estão a morrer mártires pela fé em Cristo Jesus. Essa reação especialmente representa a reação dos fariseus, do próprio Paulo antes de se converter, que perseguia a igreja. E os fariseus resistiam, muitas vezes diziam que Jesus falava por Belzebu, expele demônios por Belzebu. Também procuravam, o texto do Evangelho registra, os judeus procuravam matar o próprio Cristo, assim como mataram os profetas do Senhor. E temos toda aquela perseguição registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Mas, irmãos, até onde vai a paciência de Deus? Veja aí no verso 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Ou seja, há um limite. E aqui na parábola, Jesus está respondendo aos fariseus, fala de uma cidade que foi destruída, e então parece apontar para uma cidade específica, e então nós vemos que tudo indica, isso se refere a Jerusalém, uma predição da destruição de Jerusalém. E Jesus, no Evangelho de Mateus, aí no capítulo 23, no verso 37 a 38, veja como Jesus se dirige a Jerusalém. Mateus 23, 37 a 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Aí veja o que Jesus diz: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha ajunta seus pintinhos. Veja a bondade de Deus, a paciência. Deus manda a pregação, manda os profetas para reunir ali o seu povo. Mas Jerusalém, Jerusalém, o povo pactual ali do Antigo Testamento, os judeus, matavam os profetas, apedrejavam os que te foram enviados. E aí Deus diz: eis que vossa casa ficará deserta. Há uma predição de destruição. E nós sabemos que isso se cumpriu. Jerusalém foi tomada por Tito, filho do imperador Vespasiano, o templo destruído. 1 milhão de judeus que haviam se congregado ali pereceram. E como a unidade política, Israel cessou de existir, até surgiu Israel moderno. É claro que os judeus se espalharam por toda a terra e continuaram a existir como um povo de diáspora, mas de fato houve um juízo de Deus, uma destruição de Jerusalém. Isso é registrado pelo historiador Flávio Josefo. Irmãos, em segundo lugar, veremos do verso 8 a 10, a festa do rei ficará cheia. Veja do verso 8 ao verso 10, então disse aos seus servos: está pronta a festa,
Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Meus irmãos, nós temos aqui então uma descrição do modo pelo qual o salão nupcial tornou-se cheio. O casamento, então, não poderia deixar de acontecer, porque os convidados eram indignos. Os primeiros convidados, vimos, manifestaram-se perversos, indignos da honra que lhes foi dada, da bondade, da paciência que lhes foi devotada. E então os servos que saíam a convidar foram comissionados novamente, agora terceira vez, em busca de novos convidados. E veja que na parábola é dito bons e maus, em todo lugar, na rua, nas esquinas, nos becos, nos cruzamentos. Não importa mais a posição social, se é rico, se é pobre, a cor, preto, branco que for, qualquer classe social, não importa. Pessoas boas aos olhos da sociedade ou pessoas más aos olhos da sociedade, todos convidem para as bodas. Tendo os primeiros convidados, há uma referência direta aqui aos judeus e ao povo pactual do Antigo Testamento que possuía tantos privilégios e rejeitaram. Agora o Evangelho é pregado a toda criatura, claro, também inclui judeus eleitos e sabemos também que muitos se converteram, mas agora o Evangelho ele é pregado e pessoas todas são convidadas, pessoas que a princípio não eram povo, não eram servos, pessoas que não estavam esperando uma vocação, um chamado para essa festa de casamento. Essa ideia, irmãos, também é vista em outra parábola do Senhor Jesus, que é a parábola da rede, que ele diz que é como o reino do céu é como uma rede que é lançada e pesca peixe bom e peixe ruim, ou seja, há um chamado geral externo, o Evangelho está a ser pregado e vai se reunir a igreja, que é o reino de Deus, todo tipo de peixe, bom e ruim, todo tipo de pessoa, sabendo que apenas no final, na volta de Cristo, haverá uma triagem final, o Senhor Jesus separará o joio do trigo e nós até somos alertados a ter cuidado para não arrancarmos, querermos arrancar o joio e arrancarmos trigo junto com o joio, mas há uma ideia de bons e maus sendo reunidos, e aqui na nossa parábola veremos mais à frente, há um que não estava preparado, não tem a veste nupcial, mas a ideia então aqui de convidar todos, a ideia, irmãos, é a vocação geral e externa do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, o verdadeiro Evangelho, ele chega ao ouvido. Sim, esse é um chamado do próprio Deus, é Cristo que está a chamar o pecador. Quando o Evangelho é anunciado, Cristo é quem está a falar. E mesmo esse chamado externo dos ouvidos vai atrair muitos à igreja de Cristo. Mas nós vemos que apenas os que estão vestidos com a veste nupcial é que são dignos de permanecer no ambiente. Então, os que vieram e atenderam o convite nos termos do rei e vestiram as vestes, é os que irão permanecer. Mas, ainda assim, irmãos, a salvação, ela agora é difundida, pregada para todas as pessoas, raças, tribos, línguas, nações, independente, então, de nacionalidade, raça, sexo, estado social, para que o salão, então, esteja cheio. Precisamos pregar, então, o Evangelho a toda criatura, cumprir o ide do Senhor, e conforme vemos no texto, o salão ficou cheio. Pessoas que, pelo julgamento do mundo, os mais indignos, talvez, Paulo diz dele, eu sou o pior, o principal dos pecadores, mas está cheio. As pessoas olham lá de fora e talvez digam, mas tem gente ruim, gente boa também, e gente ruim. Mas o fato, irmãos, é que o salão ficou cheio de convidados. E o que é que eles faziam poder permanecer ali? Ser dignos de permanecer ali? Submeter-se
aos critérios do rei, ou seja, vestir as vestes nupciais, que nós sabemos é a justiça de Cristo. É estar em Cristo, receber a salvação nos termos de Deus. Então, esse que está com a veste, os que estão com a veste, na verdade, representam isso. Os que estão preparados, os que estão em Cristo, mas há um que não está com a veste nupcial. E é o que veremos na sequência. Em terceiro lugar, irmãos, do verso 11 a 14, nós veremos os convidados devem submeter à preparação real. Os convidados devem submeter à preparação real, do verso 11 a 14. Veja aí no texto. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então havia um ali que estava destoando de todos os convidados belamente vestidos. Meus irmãos, será que os convidados, veja que na parábola eles foram chamados da rua, dos becos, será que os convidados foram em casa trocar de roupa? Não nos parece que a ideia é essa. Haviam pessoas pobres, pessoas de todas as classes. Nos parece que a ideia é que o próprio rei providenciou vestes para aquele povo, para que cada um entrasse no salão. Ou seja, Deus nos chama, o próprio Deus nos veste com a justiça de Cristo, é Ele que nos prepara para estarmos diante dele. Foram chamadas pessoas boas, pessoas más, pessoas que não estavam aguardando convite algum. E para isso, então, eles aceitaram a veste preparada pelo rei. Mas tem um no meio que não aceitou. Não sabemos, não é dito exatamente o porquê. Possivelmente disse: eu não preciso dessa veste, estou muito bem do jeito que eu estou. Para que esse zelo todo, esse rigor todo? Para que essa preparação toda? Não é de graça a salvação, não é só atender um apelo. Atendi um apelo certo dia e fui lá na frente e pronto, e agora está tudo garantido. E muitos irmãos acham que buscar a santificação, buscar os meios de graça, andar em arrependimento e fé, acham que é exagero, e muitos não fazem autoexame, se estão em Cristo, se estão preparados. Muitos naquele dia, então, serão como este aqui, que o Senhor, então, o texto diz, notou ali um que não trazia veste nupcial. Então, muitos desprezam. Claro que a salvação é pela graça, mas há termos de Deus, nós precisamos então nos submeter aos termos de Deus, e o Senhor nos chama ao autoexame, a ser zelosos, a ser servos fiéis, a manifestarmos nossa salvação com boas obras, que não são para conquistar a salvação, mas que são evidência de uma fé genuína, de que temos uma fé verdadeira. Porque o que é que diz a Escritura? Apocalipse diz sobre essa grande festa que nós estamos convidados. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Imagine aí, chegou as bodas do Cordeiro, cuja esposa, o quê? A si mesma já se ataviou. A igreja, irmãos, a noiva de Cristo, ela se veste, Cristo veste a igreja. Mas a igreja também se veste. Veja que é Cristo que veste, mas ela também tem vestes que são obra de justiça. Veja, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Foi dado vestir-se. Linho fino, resplandecente e puro. E aí veja que em Apocalipse há um comentário também. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. As boas obras não salvam, mas são evidência de salvação, e então a igreja, ela é santa, ela está vestida também com boas obras. A noiva é vestida por Cristo.
e reveste a si mesma para Cristo, com atos de justiça. E então nós temos também, como estamos aqui argumentando, o confronto do rei com o que não está vestido. Como pode estar aqui sem veste? Como é possível? E veja, irmãos, qual foi a resposta desse que não tinha veste? O evangelista registra aí, como o Senhor Jesus falou da parábola. Emudeceu, ficou calado. Os que não estiverem prontos quando o Senhor Jesus voltar, não forem dignos, não estiverem preparados, a salvação é pela graça, mas é necessário o autoexame, verificar se estamos na fé. Caso não estejamos, nos humilhar em arrependimento, buscar em Deus arrependimento genuíno e fé. E os que não estiverem preparados, o Senhor Jesus, ao notar sua presença ali e lhes questionar, apenas poderão ficar calados, emudecidos. Como alguém pode estar aqui sem a justiça de Cristo? Como se apresentar diante de Deus sem essas boas obras que são evidência de salvação? Você acha que pode vir às bodas com as tuas próprias vestes, que são trapos imundos? E então este que apareceu assim, o rei deu ordem para expulsá-lo para um ambiente de trevas, completamente diferente de um ambiente de um salão de nupcial, de bodas. E o texto diz, ali haverá choro e ranger de dentes. E não tem mais, sabemos, retorno nesse ponto. Alguém pode dizer, quer dizer então que é por obras de obediência que alguém vai permanecer no juízo? Não, irmãos, veja que a parábola diz que há um chamado, é graça, uma vocação. Eles estão ali porque são chamados. As pessoas estão ouvindo o chamado, mas também no final o evangelista registra que poucos são os escolhidos. E quem são esses escolhidos? Pessoas que de fato vão a Cristo, nos termos do Evangelho, e se preparam pela graça de Deus, pelo arrependimento genuíno, a fé salvadora, se preparam para as bodas do Cordeiro, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Então, nós não sabemos a lista dos eleitos, mas sabemos que o verdadeiro eleito, ele vai se arrepender, ele vai crer, ele vai produzir boas obras de uma fé genuína. Irmãos, diante disso ainda aplicações a partir do texto. Uma teologia, irmãos, das vestes é vista em todo o Antigo Testamento, desde o Gênesis. O Novo Testamento também fala, Apocalipse, nós vimos aqui. Isso não quer dizer que nós obtemos essas vestes por nossas obras, mas é por meio de Cristo. Nossas obras são trapos de imundícia, nós sabemos. Mas a velha vida precisa ser descartada. Nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e devemos comparecer em sua mesa com esta atitude, buscando a santidade, o arrependimento, a fé. E a mesa do Senhor é como que uma prévia destas bodas do Cordeiro, deste encontro final. Cearemos com Ele, então, na sua vinda. E então, todos os dias do Senhor, nós então celebramos Cristo, a sua morte, ressurreição, temos comunhão e experimentamos algo do céu aqui. E então, é uma responsabilidade de cada convidado. É uma responsabilidade de cada convidado. E, ao mesmo tempo, uma obra da graça. Comparecer diante desta mesa. E para isso, então, é necessário que você, meu irmão, examine-se, como Paulo diz em 1 Coríntios 11. A mesa está pronta, Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou, já preparou, então, o banquete, a sua vida, a sua carne, o seu sangue. Sua carne é a verdadeira comida, o seu sangue é a verdadeira bebida. Ele é o noivo, somos a sua igreja, a noiva. O casamento está pronto. Os convidados, então, nós já fomos convidados para participar da alegria do nosso Senhor. Então, através do Evangelho, desta mensagem de que há uma mesa pronta, um banquete, tudo isso, irmãos, todos esses privilégios são prometidos a nós, todas estas graças. E o reino de Deus aqui é representado nessa figura maravilhosa. Não é bom ser convidado para uma festa? Participar de um banquete? E por que as pessoas não atendem?
porque são carnais, porque não podem vir a Cristo se isso não lhe for dado pelo Pai. Então, porque esse chamado é espiritual, o Evangelho é espiritual. Chama o homem a morrer para si mesmo, morrer com Cristo, tomar a cruz, negar a si mesmo. Então, esse banquete que é representado no Evangelho, também é representado no sacramento, na mesa do Senhor. E por que as pessoas não querem vir a essa mesa do Senhor? Isaías diz, Isaías 55, do verso 1 a 3, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, comprai e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Está pronto, mas tem que ter sede, tem que ter fome. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitarei com finos manjares. Então Deus chama pecadores à comunhão com o seu Filho, a participar de alegrias espirituais, a ter uma paz que o mundo não conhece, da justiça de Deus que é atribuída a nós, a nossa conta, a justificação. E Deus está chamando, mas por que os pecadores não vêm? Porque são indiferentes, porque são incrédulos, porque acham que não precisam de Deus, de Cristo, do Evangelho, mas o chamado está sendo anunciado a todos. No final nós somos lembrados, irmãos, da eleição. Sim, todos estão sendo chamados, recebendo este chamado. Deus usa os seus servos, seus ministros, a igreja, na evangelização, para realizar esse chamado, e os que não atendem se excluem voluntariamente. Os que não atendem à pregação, à evangelização da igreja e acham que não precisam, eles se excluem voluntariamente, não querem. Mas veja que Deus é bom, Ele está tratando com os homens, persuadindo a vir. Isso, irmãos, não é contrário à eleição e à ideia de que a graça é irresistível. Esse é o método de Deus. Ele trata com homens, não é com pedaço de pau e pedra. Ele fala com o pecador, ele chama, venha, participe, se deleite com finos manjares. Pare de gastar dinheiro com aquilo que não satisfaz, que não é pão, o vosso suor com coisas que não satisfaz. Deus argumenta com o pecador. Porém, irmãos, nós sabemos, apenas os escolhidos, a noiva responderá. Em Apocalipse 22, 17, João registra ali, inspirado pelo Espírito, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser. E nós sabemos, os eleitos virão, irão querer. Mas se não for a graça de Deus, os homens serão frios, não virão, ou virão só externamente. Pode até vir, mas não com as vestes, vem externamente, participa da igreja externamente. Não é isso, irmãos, que queremos para cada um de nós, para cada um dos irmãos. E por isso, então, aqui temos um alerta de Deus para a igreja, para os irmãos. Não sejam frios, não sejam incrédulos, indiferentes, não desprezem as coisas espirituais, alegrias espirituais. Pode ser, nós vivemos numa época em que há pouco dessa experiência de avivamento espiritual, de derramamento do Espírito Santo, é uma era de ceticismo, de incredulidade, mas, irmãos, nós sabemos, Deus está presente com o seu povo, Deus envia a sua palavra. O seu chamado é precioso e gracioso, Deus é paciente. E no final, aqueles que não atendem, então nós vimos no texto, Deus manifestará ira contra os rebeldes, porque a incredulidade é o pior pecado. Tratar as coisas de Deus, o Evangelho, a ordenança de Cristo, Deus nos chama ao seu serviço e adoração, de fato, irmãos, é algo gravíssimo. Mas o céu não vai ficar vazio, não fique preocupado com isso. O salão se encherá, o Evangelho será pregado amplamente, a igreja, os seus servos, completarão a tarefa,
Mas há um triste caso aqui de um hipócrita que estava no salão, ali dentro da igreja. Esse, irmãos, é aquele ouvinte, aquele que ouve externamente, mas vem a Cristo de modo descuidado. Não abandona a justiça própria, acha que está tudo bem, entendeu até o Evangelho em algum grau, mas não faz o autoexame, não busca de fato a santidade conforme a Escritura, o arrependimento, a fé conforme a Escritura, e isso pode passar desapercebido aqui, nesse tempo aqui entre nós, que nós vemos a igreja de fato, externamente, não conhecemos o coração, mas quando o Senhor Jesus vier, não vai passar despercebido. Por isso, meus irmãos, pela graça do Senhor, estejamos preparados, não sejamos servos negligentes, porque o Senhor tem nos dado muito, numa época como a nossa, de tanta rejeição, e tanta... O pessoal acha que é uma era científica e tudo que está aí, desprezam a fé cristã, a religião reformada, bíblica. Não sejamos servos negligentes, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Seja zeloso com a tua vocação, com o teu cristianismo. Se ninguém vive da maneira bíblica, com zelo, não se preocupe com isso, o Senhor irá te recompensar o teu zelo. E o contrário é perigoso, o Senhor de fato também diz que irá punir o servo mau e negligente. E para concluir, e como um alerta, e para que o irmão medite e se prepare para a mesa do Senhor, eu vou concluir lendo Lucas 12, do 42 em diante, até o versículo 48, Lucas 12, do verso 42 em diante. E o Senhor diz assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Agora veja, mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Mesma coisa que foi feito lá com o despreparado lá, sem veste nupcial. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, não adianta nem só conhecer, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. As tribos, o pessoal que nunca ouviu a pregação, nunca ouviu do Evangelho, vai ter açoite, mas pouco, porque eles não sabiam, não tinham como se preparar. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, que possamos considerar, irmãos, Deus tem nos dado a sua palavra, doutrina, orientação, que não sejamos negligentes, que estejamos considerando estas coisas, meditando, e para que possamos participar de modo digno da mesa do Senhor. Amém, irmãos. Vamos nesse momento, vamos orar. É isso ou é depois do salmo a oração? Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar em pé para orar. Senhor, nós te adoramos nesse momento solene em que o Senhor nos dá essa graça e oportunidade, ó Deus, de ouvir o alerta do Senhor. Tão indignos nós somos, ó Deus, mas o Senhor é bom, é misericordioso, é paciente. O Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, da nossa vida espiritual. Tem nos dado, ó Deus, instrumentos teus servos que nos alertam para a nossa vida espiritual, para considerarmos a nossa alma, o bem da nossa alma. Não nos permita, ó Deus, sermos negligentes com essa vocação, relaxados. Nos dá, ó Deus, preparo,
a cada semana para estarmos no Teu dia em comunhão com o Senhor, em adoração, especialmente, ó Deus, quando nos aproximamos da mesa, que estejamos, ó Deus, preparados pelo Senhor mesmo. Também nos dá te servir de boa mente, de coração. Nos ensina, ó Deus, a viver uma vida santa, a praticar boas obras para a Tua glória e que revelam uma fé autêntica. Dá-nos a Tua bênção, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.